A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Vamos para mais um estudo da Palavra de Deus hoje, tentando entender a respeito da vida de Pedro. Pedro foi realmente um papa? O que você acha? Será que a Bíblia apoia isso? Será que Jesus apoiou isso? Será que foi isso que Jesus disse quando disse: sobre ti edificarei a minha igreja? O nome original de Pedro em hebraico é Simão. Nasceu em Betsaida, João 1:44, situada às margens do lago da Galileia. Durante o ministério de Jesus, Pedro morava em Cafarnaum, Marcos 1:21-29. Pedro em grego quer dizer Petros, e isso significa pedacinho de pedra. Ele era sobrinho de Simão, filho de Jonas, irmão de André, pescador profissional da Galileia. Mateus 4, verso 18. Obstinação e covardia se mesclarem monotonamente o seu caráter. Era impossível e sempre a primeira pessoa a falar. Foi o único que pediu a Cristo para andar sobre as águas. Mateus 14, verso 28. Foi uma das colunas da igreja. Figurava em primeiro lugar na relação feita pelos evangelistas. Mateus 10, 2 e 4. O cantar do galo despertou a sua fé. São João 1, 41-42. Este achou primeiro Simão, irmão, e disse-lhes: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo, e levou-o a Jesus. Seria Pedro a pedra que os profetas exaltaram e sobre o qual Jesus estabelecia sua igreja. Ouça o que diz os teólogos. Talvez a melhor evidência de que Cristo não apontou a Pedro como pedra, sobre o qual edificaria sua igreja, seja o fato de que nenhum dos que ouviram esta afirmação de Cristo, nem o próprio Pedro, assim entendeu suas palavras. Salmo 118, verso 22. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina, a pedra angular determinada o formato do edifício. Isaías 28, verso 16. Uma pedra provada, pedra preciosa de esquina. Isaías 8, verso 14. Então ele, pedra de tropeço e rocha de escândalo. Mateus 21 e 42. A pedra rejeitaram, essa foi posta por cabeça de ângulo. Atos 4, verso 11. Ele é a pedra rejeitada, posta por cabeça de esquina. Romanos 9:33. Sião, uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. Em toda a Bíblia, Jesus Cristo é a pedra e a rocha eterna. Números 20, verso 11. Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes. 1 Coríntios 10 e 4. E beberam da pedra espiritual. E a pedra era Cristo. Deuteronômio 32, verso 4. Ele, Jesus, é a rocha, cuja obra é perfeita. Salmo 18, 2. O Senhor é minha rocha. Salmo 19, verso 14. Senhor, rocha minha e libertador meu. Salmo 28, verso 1. A ti clamarei, ó Senhor, rocha minha. Salmo 95, verso 1. A rocha da nossa salvação. Salmo 144, verso 1. Bendito seja o Senhor, rocha minha. A pedra é Cristo. O próprio Pedro confirma isso. 1 Pedro 2 e 4. E chegamos vós para ele, Jesus, pedra viva. 1 Pedro 2, 7-8. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa. E quem não crer não será confundido. E assim para vós os que credes é preciosa, mas para os rebeldes é pedra de tropeço e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na sua palavra. Paulo define a questão com estas palavras. 1 Coríntios 3:11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo.
Jesus Cristo é a pedra, ele afirmou. Mateus 21, versos 43 e 44. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre a quem ela cair, ferirá e reduzirá a pó. Se Pedro fosse o Papa, os discípulos não brigariam pela primeira posição entre si. Está em Mateus 23, verso 8, e Lucas 9, 46, 22, 24 e 30. E também não seria o apóstolo da circuncisão. Gálatas 2 e 8. Como ficaria o seu casamento? Mateus 8, verso 14, Marcos 1 e 30, Lucas 4, 38. Não levaria sua esposa em suas viagens missionárias. 1 Coríntios 9, verso 5. Não negaria Jesus. Lucas 22, verso 57. Não mentiria ao ser identificado como apóstolo. Lucas 22, verso 58. Não disfarçaria diante da verdade. Lucas 22, verso 60. Enviaria outros apóstolos a Samaria, ao invés de ser enviado. Atos 8, verso 14. Não se justificaria perante a igreja por haver batizado Cornélio. Atos 11, verso 1 ao 11. O primeiro concílio cristão ocorrido no ano 52 depois de Cristo seria presidido por ele e não por Tiago. Atos 15, verso 13 ao 19. A carta oficial desse concílio seria assinada por ele e não foi. Atos 15, 22 e 23. Paulo não repreenderia publicamente, sendo infalível. Gálatas 2, verso 11 e 14. Estaria na primeira posição e não na segunda, como a coluna da igreja. Gálatas 2, verso 9. Jesus não repreenderia os discípulos dizendo que quem quer ser o primeiro seja vosso servo. Mateus 20, verso 20 ao 28. Jesus não diria que entre eles, quem quisesse ser grande, fosse o pequeno. Marcos 10, 35 e 45. Jesus não diria que aquele que entre vós todos for o menor, este é grande. Lucas 9, 48. Jesus não diria isso, mas seria vós assim antes, o maior entre vós como o menor. Quem governaria como quem serve? Lucas 22, verso 26. Tudo isso que eu estou citando aqui, irmãos, são bases bíblicas que afirmam que o apóstolo Pedro não poderia ser o Papa, porque ao invés dele mandar, ele estava sendo mandado. Ao invés dele cumprir algo de tamanha responsabilidade, ele estava em segundo lugar. E outra, Papa não casa, não tem esposa. O apóstolo Pedro tinha esposa e levava com ele nas suas viagens missionárias. Em 1 Pedro 5, verso 13, a vossa colheita em Babilônia vos sauda. Os comentaristas em geral admitem que, com essa expressão, ele, Pedro, se refere a Roma e não aos insignificantes lugarejos, que era tudo quanto estava na Babilônia literal. Pedro, sem dúvida, fez um paralelo entre o primeiro e o último império mundiais. A antiga Babilônia de Nabucodonosor foi nos dias de sua glória um cedro de crueldade organizada. Roma, por sua vez, nos dias de Pedro, era uma cópia daquela impiedade babilônica. Roma, nesta ocasião, estava se tornando a opressora do novo Israel. Nada mais lógico, então, a conotação de Pedro. E as chaves? Que seriam? O consagrado e saudoso pastor Pedro. Se as chaves são usadas para abrir e fechar, a figura indica que as chaves do reino dos céus servem para abrir e fechar o reino dos céus. Abrir e fechar é expresso no texto por ligar e desligar ou desatar. As chaves que se abrem e fecham a casa de Deus ligam os homens à igreja ou desligam da igreja. São os princípios do Evangelho, as condições da salvação, aceitas ou rejeitadas pelos homens. Pedro abriu com chave a palavra de Deus, as portas do reino de Deus a 3.000 pessoas que se converteram. Atos 2, 14, verso 47. Atos 2, verso 14 ao 47.
Este privilégio não foi apenas concedido a Pedro, mas a todos os discípulos. São Mateus 18, verso 18, estudos de passagens. Se você faz parte da defesa da fé, do qual nós estamos apresentando, já tem alguns meses, nós estamos defendendo as doutrinas bíblicas, do qual nada mais pode acrescentar um tio ou tirar. Eu quero que você acredite nessas palavras que foi lido aqui. Foi citado o capítulo e versículo da Bíblia, afirmando as condições de que Pedro não poderia ser o Papa, como as igrejas estão falando por aí. Jesus foi lá e curou a sogra de Pedro. Pedro levava sua esposa nas viagens missionárias. Pedro era mandado. Pedro estava em segundo lugar. Quando Jesus quis dizer a respeito da pedra, Jesus não estava falando de Pedro. Jesus estava falando que todos têm que estar sobre a pedra, sobre a rocha, que é o próprio Jesus. Jamais Jesus ia entregar a sua posição a Pedro. Certo de que Jesus deixou Pedro como líder dos apóstolos, né? Como pastor. Jesus ainda disse: Pedro, tu me amas? Amo. Pedro, tu me amas? Amo. Pedro, tu me amas? Amo. Então apacenta minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Isto não significa que Deus deixou ele como papa, de maneira nenhuma. E todas essas passagens que foi citada, você pode procurar na sua Bíblia em casa, pode ler, pode pesquisar, e você vai ver que tudo isso que eu citei aqui é bíblico e é verdadeiro. Amém, irmãos?